Oi, pessoal. Eu tinha uma apresentação na última sexta-feira, que era sobre Manuel da Fonseca, mas como eu não consegui, eu vou estar gravando esse vídeo para vocês para apresentar um pouco sobre ele, a pedido da professora Ana. Então vamos lá. Manuel Lopes Ferreira Fonseca, ou Manuel da Fonseca, nasceu no dia 15 de outubro de 1911 em Santiago do Cacém e faleceu no dia 11 de março de 93 em Lisboa. Ele foi um escritor, poeta, contista, romancista e cronista português que fez parte do movimento neorrealista, que, como a gente viu, é aquele movimento que tecia críticas sociais sobre o governo e sobre como algumas pessoas são vistas pela sociedade, como uma maneira de protestar contra algumas coisas, contra alguns governos, algumas atitudes. Em relação à vida do Manuel, ele partiu jovem para Lisboa, né? E estudou no Colégio Vasco da Gama, Liceu Camões, Escola Lusitania e Escola de Belas Artes. Antes de ser escritor, ele trabalhou com comércio, revistas, agências publicitárias, indústrias e com jornalismo. Ele foi um membro da Sociedade Portuguesa de Escritores. Em 25 de outubro de 83, ele se tornou comendador da Ordem Militar de Santiago da Espada. Após a morte dele, ele recebeu algumas homenagens que foram instituições batizadas com o nome dele, como a Escola Secundária de Manuel da Fonseca e a Biblioteca Municipal Manuel da Fonseca, ambos em Santiago do Cacém, cidade natal dele. Aqui são alguns jornais e revistas que ele trabalhou quando era jovem, e aquela foto ali era dele quando jovem, antes de trabalhar como escritor. Ele trabalhou na Árvore, Vértice, O Diabo, O Diário, Seara Nova, A Capital e Atlântico. Em vida ele escreveu 6 coleções de poemas, 10 contos, 2 romances e 4 crônicas. Então ele escreveu bastante coisa em vida. Em relação à poesia dele, que eu vou analisar, eu trouxe 2, ele trazia bem essa questão do neorrealismo. Então a gente pode ver bastante crítica social, bastante... ele está falando bastante sobre a questão da sociedade, das pessoas, dos governos. Então vou trazer 2 poesias para vocês. A primeira é Antes que seja tarde, que ela diz assim: Amigo, tu que choras uma angústia qualquer e falas de coisas mansas como o luar, e paradas, como as águas de um lago adormecido, acorda. Deixa de vez as margens do regato solitário, onde te miras como se fosses a tua namorada. Abandona o jardim sem flores desse país inventado onde tu és o único habitante. Deixa os desejos sem rumo de barco ao Deus dará, e esse ar de renúncia às coisas do mundo. Acorda, amigo, liberta-te dessa paz podre de milagre que existe apenas na tua imaginação. Abre os olhos e olha, abre os braços e luta. Amigo, antes da morte vir, nasce de vez para a vida. Então nesse poema a gente pode ver que ele está meio que conversando com alguém, um amigo, no caso, a gente pode encarar que esse amigo somos nós ou qualquer outra pessoa que lê esse poema, que ele está falando sobre uma pessoa que meio que vive cega, né, pelo governo, pelas atitudes da sociedade, uma pessoa que não quer enxergar. Então é meio que ele está falando, acorda, né, as coisas não são desse jeito. Ele fala ali, abandona o jardim sem flores desse país inventado, onde tu és o único habitante. Então só aquela pessoa está vendo assim. Não é uma coisa real, é uma coisa que a pessoa quer ver. Ela está se cegando sobre a realidade ao redor dela. Então esse poema é uma maneira de falar, acorda, estamos passando por um momento ruim, entenda que não é tudo isso que você está achando, não é um momento bom, que apesar de um poema antigo, esse pode ser bem encarado de uma maneira bem atual, como que a gente está vivendo com o nosso governo e tudo mais. Então é um poema que é uma maneira de, tipo, conversar com alguém que está cego, que se engana com as situações da sociedade, com uma pessoa que não quer enxergar o que está acontecendo. Aí eu trouxe outro que é Solidão, que diz assim: que venham todos os pobres da terra, os ofendidos e humilhados, os torturados, os loucos. Meu abraço é cada vez mais largo, envolve-os a todos. Ó minha vontade, ó meu desejo, os pobres e os humilhados todos se quedaram de espanto. A luz do sol beija e fecunda, mas os místicos andaram pelos séculos construindo noites geladas, solidões. Então nesse poema ele está falando sobre as pessoas que são deixadas de lado na sociedade, pessoas que são encaradas como um mal da sociedade. Então ele fala ali, os ofendidos, humilhados, torturados e loucos, os pobres da terra, são aquelas pessoas que, vistas pela sociedade, são deixadas de lado. Então é meio que um poema que ele fala, vocês são abandonados, mas eu
eu recebo vocês. Então ele fala, meu abraço é cada vez mais largo, envolve-os a todos. Então é uma maneira de falar, vocês são rejeitados pela sociedade, mas não por mim. É uma maneira de se aproximar dos outros e de falar que tá tudo bem, porque por mais que a sociedade esteja contra, ele tá ali dando apoio dele. Então é uma maneira de prestar solidariedade às pessoas que são deixadas de lado, né? A gente pode pensar que são, sei lá, moradores de rua, se for julgar pela questão política e social, moradores de rua, pessoas que sofrem com transtorno, coisa assim que a gente vê bastante na sociedade de hoje. Então esses dois poemas eles são sobre questões sociais, sobre o governo, sobre as atitudes das pessoas em sociedade, então que é uma característica bem forte do neorrealismo. Então o Manuel da Fonseca traz bastante isso. Tem vários poemas dele, a maioria é sobre esse tema de sociedade, de questão do trabalho, né, os trabalhadores, então tem bastante coisa assim nos textos dele. E é isso, aqui são as referências, eu não vou me prolongar muito. Poderia ter ficado mais se fosse ao vivo, como a gente deveria ter feito, como eu deveria ter feito, no caso, pra gente poder debater. Mas como não dá pra debater agora, então é só isso. E espero que vocês tenham gostado. E obrigado por terem assistido o vídeo.